sexualidade, é importante no sentido de é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que eu diria assim das nossas cirurgias com uma sequência mais tranquila de se realizar, tá? Eu vou agora eu vou parar de me ver, então talvez vocês vão ver que de vez em quando eu vou estranhar um pouco. Eu vou começar a botar em tela cheia. Caso vocês não tenham algum problema durante a aula, por favor, eu preciso que alguém sinalize por voz, tá? Eu sou Jairo Casale, sou cirurgião plástico da SBCP e sou membro da Sociedade Internacional, sou natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, fiz minha formação lá na UPF, depois fiz cirurgia geral em Florianópolis, fiz cirurgia plástica no Rio, onde estou, onde fiquei, onde acabei criando vínculo e trabalho com um serviço de residência médica do Hospital dos Servidores, onde eu fiz residência, acabei ficando depois, e lá eu sou preceptor de cirurgia plástica. Quando eu falo de cirurgia de mama, a gente tem que pensar que o conceito de beleza da mama varia muito. Nós temos, por exemplo, nas épocas mais antigas, se valorizava muito a mama que era muito grande, e hoje, por exemplo, eu vou ter que me enxergar, senão eu não vou conseguir, vocês me desculpem. É uma deficiência minha, eu vou ter que fazer assim a aula. A questão do conceito de padrão de beleza, ele varia com o tempo, varia com os anos. Antigamente, nós tínhamos uma tendência a fazer próteses maiores. As pacientes chegavam querendo implantes de 380, 400, já chegavam pedindo isso. Hoje começa-se uma tendência a ter implantes menores. É muito difícil definir o que é belo. O que é belo, para mim, pode não ser belo para outra paciente. A nossa percepção do belo, ela pega características subjetivas do paciente. Então, nós não podemos tratar a cirurgia de mama como se fosse uma coisa padronizada, igual a todo mundo, embora ela seja uma cirurgia bastante sistematizada na sua maneira de funcionar. A beleza da mama, ao longo dos tempos, ela modificou muito. Na Grécia Antiga, o bonito era quase não ter mama, era ter um corpo atlético feminino, um corpo quase musculoso. Passou-se a Idade Moderna e a Idade Média, não se tinha, pode ver as pinturas todas, você nem retratava a mama, as pessoas estavam totalmente cobertas. E aí começa puxando para a nossa geração agora, nos 20, anos 40, anos 50, anos 60, começou muito forte vou dizer assim, essa exposição maior de regiões do corpo, a mulher se emancipando cada vez mais, a mulher tomando conta da sua vida e vou dizer assim, dos seus próprios cuidados, e a cirurgia plástica começa a acompanhar isso. Então a cirurgia plástica acompanha os tempos. Nos tempos onde a mulher começa a se emancipar mais, é que a cirurgia plástica dá um boom como especialidade, e a cirurgia de mamoplastia também. Modificou muito ao longo dos anos. Eu não vou aprofundar demais, porque nós temos aqui um grupo muito heterogêneo. Eu sei que nós temos aqui gente de diversos anos de faculdade. Nós também temos alguns residentes, tem até alguns profissionais já formados. Então eu vou tentar só dar um apanhado geral do que é a mamoplastia de aumento, a cirurgia de prótese de mama, vulgo, né, prótese de mama, o nome mais correto é implante de mama, para a gente ter um apanhado geral. Esse aspecto que eu falo deixa eu botar um zoom maior aqui, ó, eu já sei o que eu vou fazer. Já que eu não consigo falar sem me ver, eu vou fazer desta forma. Perfeito. Os aspectos morfológicos da mama, quando a gente tem a nossa formação, a nossa embriogênese, a mama deriva de tecido epitelial extremamente elaborado. É um tecido que é extremamente especializado. E ela vai migrando daquilo que é a região inguinal e vai parando no meio do caminho, mas as células podem migrar até, perdão, eu falei região inguinal e apontei aqui. Ela vai migrando da região da axilar e as células vão descendo
até o meio do tórax, e em alguns casos nós vamos ter resquícios de mama no que a gente chama de linha láctea, que é aquela linha lá do lado esquerdo, essa figura mais à esquerda, mostrando regiões onde você pode ter implantação de areola em alguns casos. No caso, nessa foto do meio, onde a gente coloca a anatomia das areolas, nós temos algumas especificações na areola feminina que tem cerca de 2 centímetros de diâmetro, idealmente, né, mais esteticamente. Ela pode ser um pouco mais alargada em quem tem mais peso, em quem amamentou, mas na mulher no lípara a areola tem cerca de 2 centímetros de diâmetro, e tem esses tubérculos de Morgani, que são glândulas sebáceas, que têm a função de produzir lubrificação para quando o bebê for fazer a sucção na amamentação. Quando a mulher está gestante, esse tubérculo ele aumenta, ele engurgita e ele passa a se chamar de tubérculo de Montgomery. Nessa terceira foto, que é de perfil, nós vemos que a mama a glândula mamária, ela é, vou dizer assim, ela é uma mistura, um somatório de diversos lóbulos, pequenos lóbulos, que vão se agrupando, vão drenando pelos ductos e vão até o mamilo. Na região posterior, ali você vê o músculo peitoral maior e peitoral menor. Eu não consigo, eu acho que talvez se eu mexer aqui vocês veem, né? Vocês enxergam se eu mexer. Acho que fica mais elucidativo. E aqui onde eu estou mostrando, a gente tem uma pequena fáscia, bem fina, que recobre. Fáscia, ela recobre o músculo, vocês sabem muito bem. Então, a fáscia peitoral, fáscia peitoralis, é um parâmetro importante anatômico para nós termos em cirurgia plástica. Entre essa face onde está o meu mouse aqui e a glândula mamária, nós temos um espaço que ele é virtual, se chama lâmina retromamária de Chassaignac. É um espaço de tecido areolar frouxo, é um espaço de tecido gorduroso. Por que ele é importante? Porque ele é um espaço virtual, ele está colado lá na região anatômica da mama. Quando eu vou fazer o implante subglandular, ou quando eu vou fazer o implante subfacial, eu vou fazer o acesso e esse descolamento nesse plano ocorre de uma maneira tranquila, avascular, sem grandes problemas. Então, essa consideração anatômica é fundamental para a gente entender lá na frente um pouco do que a gente vai fazer, de como a gente vai se dar nessa questão da cirurgia de mama de aumento. Algumas anomalias podem ocorrer na embriogênese. Quando nós temos pacientes que têm amastia, é a ausência completa de estruturas mamárias, não tem absolutamente nada, não tem nem o complexo areolo-papilar, a gente chama de complexo areolo-papilar, ou CAP, né? Vulgo CAP, é justamente a mistura da areola com a papila, com o mamilo. Nessa foto mais à esquerda, vocês podem observar a absoluta ausência do tecido mamário, inclusive uma depressão torácica, que a gente vê que também tem ausência do músculo peitoral maior, que configura a síndrome de Poland. Poland foi quem descreveu essa deformidade. Ela acontece mais em mulheres, ela é uma síndrome, por ser síndrome, naturalmente, tem diversos outros sintomas, e ela ocorre desde a idade precoce. A paciente já tem alterações desde a fase já de bebê. Quando a minha mulher está na sua puberdade, cerca de 10 a 15 anos, o estímulo de estrogênio que ela tem faz com que a areola fique maior, faz com que a areola fique mais escura e faz com que esse complexo areolo-papilar, essa região da areola, ela fica mais espessa, como se formasse um disco embaixo dessa região, que é o que a menina, que talvez, caso vocês já tenham tido contato com isso, ou as meninas vão lembrar, que quando eram
pré-adolescentes tinham só essa região muito próxima da areola, não tinha tecido glandular grande, só tinha como se fosse um disco, uma área pequena de glândula mamária. Isso se desenvolve em algumas mulheres, mas em algumas mulheres não. E nessas mulheres que chegam para a gente com uma queixa de mama pequena, nós vamos chamar de hipomastia. Então, assim, o diagnóstico mais comum em consultório de cirurgia plástica para tratar com implante de mama é a hipomastia. É uma quantidade pequena. Aí vocês podem ver a foto lá da direita, a mais da direita. Uma mama pequena, mas existe tecido glandular. No meio, nós temos duas alterações que estão mais relacionadas à ectopia da glândula. Ela está no lugar errado. Não é que ela se formou errada, ela está no lugar errado. Nós temos a politelia, que são múltiplos complexos areopapilares, embora não possa chamar de complexo areopapilar, porque ele não é completo, ele é só um resquício. E eu já vi com alguma frequência, a gente chama de mamilo acessório, e ele vai naquela linha que eu mostrei lá atrás. Ele segue exatamente a linha que vai do ombro até a região inguinal. E pode ser em mulheres ou em homens, a presença de um resquício embrionário que não evoluiu como deveria evoluir. A terceira foto, vocês podem observar aqui, ó, polimastia. Polimastia é uma mama acessória, as pessoas às vezes acham que é gordura. E a gente palpa e vê que não é gordura, não é molengo como gordura, a gente vê que é endurecido. Então é glândula. E aí nós temos a mama acessória. É uma cirurgia tranquila de fazer. A gente tem nessa região aqui, ó, vejam pelo mouse, nessa região da mama tem um prolongamento axilar que se chama cauda de Spencer. É um prolongamento da mama. E em algumas mulheres, esse prolongamento fica extremamente denso e acaba provocando essa polimastia. Aspectos morfológicos a gente sempre precisa saber, porque a anatomia é fundamental para cirurgia plástica, ela é uma coisa indissociada da cirurgia plástica, e nós temos que entender o que é a mama, onde são os limites dela. O limite superior é abaixo da segunda costela, o limite inferior é por volta do 7º espaço intercostal, então aqui embaixo, é por volta, aqui onde está o meu mouse, é por volta do 7º espaço intercostal. O limite medial é o externo, o limite lateral é a linha axilar anterior, ela é a linha que vem da prega da axila, descendo embaixo é uma linha reta. A glândula repousa exatamente sobre o músculo peitoral maior e menor, e aqui embaixo ela vai pegar aqui na lateral um pouco do músculo serrátil anterior. Serrátil anterior é aquele músculo que faz esse movimento de soco. Eu lembro muito da regra mnemônica, o serrátil é o músculo do boxe. É o que dá o impulso do membro superior. Só para a gente ter um pouco mais de localização anatômica. A parte de inervação, é importante a inervação cutânea. Nós temos ramos, são diversos ramos. Os ramos superiores vêm do tronco supraclavicular. Na lateral da mama vem os ramos intercostais. E eu quero chamar a atenção para o 4º espaço intercostal, que é onde geralmente está localizado, deveria estar localizado, a areola. E, portanto, o 4º espaço intercostal é onde passa um nervo que inerva a areola. E aí eu vou fazer um link lá na frente, para quando a paciente percebe, ela nota que ela tem uma menor sensibilidade no mamilo depois de uma cirurgia plástica de mama. Por quê? Porque ou houve secção desse nervo, inadvertidamente, é difícil de visualizar, ou o mais comum é estiramento, porque a gente está aumentando o volume. E aí há um estiramento dessa região, e esse nervo causa uma neuropraxia que acaba demorando uns meses para voltar ao normal. Então, é interessante entender a anatomia para você entender a sintomatologia do que vai acontecer no paciente. No 4º espaço intercostal é onde ocorre essa... Não chega a ser uma lesão do nervo, mas o estiramento do nervo pode causar algum tipo de problema. Da vascularização. Com relação à vascularização,
a gente tem, deixa eu só passar aqui um pouquinho. Nós temos os troncos principais de controle de irrigação, que vem da parte superior, vem da artéria axilar, da parte medial vem do ramo da torácica, da artéria torácica interna, que é um ramo da supraclavicular. E vejam nesse slide aqui que eu estou mostrando aqui com o meu mouse grande, é um corte horizontal. Nesse corte horizontal, a gente está vendo aqui ó, o externo. Tenta imaginar que isso aqui é a parte interna do tórax. E essa região aqui é onde está, bem justa external, é onde está a artéria mamária interna. E ela desce de cima a baixo e vai emitindo ramos laterais. Esses ramos laterais são os ramos intercostais, que são os principais ramos arteriais de irrigação da mama. Então, a gente precisa compreender nervo, irrigação a vasos e artérias, e entender a topografia, os limites, para começar a falar dos conceitos mais importantes de mamoplastia. A drenagem linfática tem um tremendo valor quando a gente está falando de cirurgias oncológicas. Veja bem, quando nós temos que fazer de gânglios para diminuir a chance de que ocorram metástases, de que metástases sejam passadas à frente, nós precisamos entender quais são as principais cadeias de linfonodos que nós temos. E no caso da mama, nós temos que metade lateral da mama drena, a metade lateral da mama, se a gente passasse um meridiano no meio da mama, a metade lateral vai drenar para os linfonodos axilares, a metade medial vai drenar para a região paraesternal. Mas 80% da drenagem da mama vai para a axila. E não por um acaso é onde a gente faz rastreamento de câncer mamário, através da pesquisa de linfonodo sentinela. Linfonodo sentinela é aquele primeiro linfonodo que capta sinal da medicina nuclear para identificar um sinal de metástase, né? Então, é interessante a gente ter essa noção anatômica para entender como que a gente usa como a gente usa isso na prática do dia a dia. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, vão anotando as dúvidas, vão colocando aqui, o pessoal vai anotando e no final a gente vai discutir. E, por gentileza, se tiver alguma dificuldade, eu estou percebendo que o meu vídeo está travando. Talvez seja só o meu, tá? Se tiver alguma coisa com relação a vocês também, eu peço desculpas, infelizmente não depende de mim. Com relação ao que eu vou seguir aqui, eu acho que nós já começamos a entrar no que são os ligamentos suspensores da mama. Por que a mama cai? Primeira coisa que eu quero colocar é um conceito de que toda mama vai sofrer efeito da gravidade. E nós recebemos no consultório os pacientes com, às vezes, uma ilusão a respeito disso, de que vão fazer uma prótese de silicone e isso vai ser duradouro para toda a vida. De forma alguma, porque o corpo vai continuar o seu processo de envelhecimento, o peso da mama vai ser adicionado ao peso do implante. 250 ml de silicone tem cerca de 250 gramas de peso, então há um estiramento dessa pele. Vou dizer assim, esses ligamentos suspensores, esse ligamento de Cooper que eu estou escrevendo em primeiro lugar aqui, Cooper foi quem descreveu esses ligamentos, que são as traves que vão da glândula em direção à parede do tórax, à parede do peitoral maior. Essas traves são os ligamentos de Cooper que vão estirando. E a outra coisa que eu quero colocar é quando a paciente tem aumento de peso, aumenta a mama, estira o ligamento de Cooper, estica o ligamento de Cooper, quando ela perder peso, caso ela perca, esse ligamento não volta ao normal. Por isso que a gente tem pitose, que é queda mamária, quando nós temos muita perda de peso ou alterações muito grandes de peso. Isso estraga muito o corpo. Não tem nada que estrague mais a pele do que o efeito sanfona. A pele não tem estrutura elástica, nem de colágeno, que é a principal proteína da pele,
para sustentar isso. Então acaba tendo esse descenso, essa queda. Essa lâmina de Chassaignac que eu escrevi ali embaixo é aquela gordura retromamária, que está aqui em amarelinho. Está vendo aqui em amarelinho? É o espaço atrás da glândula, à frente do músculo, um espaço virtual que o cirurgião vai tornar real, porque é nesse espaço que eu vou colocar o implante mamário. No caso, claro, no caso de um implante retroglandular, porque o implante também pode ser colocado atrás do músculo. O próximo slide, deixa eu só colocar aqui, o que a gente coloca como indicações da cirurgia da mamoplastia. Para quem está indicado a mamoplastia? O que é a paciente ideal? Essa frase ela é muito precisa, mas não é o que a gente vê no consultório, toda hora. As melhores candidatas são pacientes fisicamente saudáveis, com certeza. Cirurgia plástica é para pessoas no seu melhor estado de saúde. Se você tem alguma patologia, você não deve operar de cirurgia plástica. A gente é uma cirurgia de altíssima segurança. Portanto, pacientes fisicamente saudáveis, psicologicamente estáveis, muitas vezes nós não encontramos isso, nós temos pacientes que têm uma dissociação nesse sentido, e realistas com suas expectativas. Fundamental colocar isso, porque a gente vê com frequência elas com uma expectativa irreal. E já na consulta, a gente identifica aqui, na conversa, a gente percebe que ela está com uma ideia um pouco surreal, nós temos que já começar a educar essa paciente para o que ela vai encontrar pela frente, para ela ter um grau de satisfação maior, com certeza. E realistas com suas expectativas e que pretendem uma melhora de sua aparência e não consideram que a cirurgia plástica vai mudar a sua vida. Essa mulher, ela praticamente não existe, porque as mulheres, algum desses quesitos ela vai ter. Nós temos que ter cuidado, empatia na identificação dessa paciente, perceber o desejo dela e explicar o que é possível dentro do corpo dela. Nós temos, por exemplo, gente que vem pedindo uma prótese muito grande e é bem baixinha. Uma paciente de baixa estatura, se eu coloco uma prótese muito grande, eu vou passar a sensação de que ela engordou. Não é ideal. Nós temos que ter um controle, um cuidado disso. A outra questão que eu falo sempre é que beleza, embora seja subjetiva, beleza geralmente está associada à harmonia e proporção. Se eu fizer uma coisa desproporcional no rosto, no abdômen, na mama, é muito difícil que isso fique bonito. Provavelmente está harmônico com as outras regiões do corpo. Então, para a mama não é diferente. Então, é preciso respeitar esses padrões para a gente ter uma mamoplastia de sucesso. As indicações eu já coloquei aqui, as indicações, portanto, amastia, aquela que eu coloquei primeiro, ausência da mama. Hipomastia, com certeza, é o mais frequente. Assimetria mamária, nós temos meninas, mulheres, que não desenvolvem da mesma forma os dois lados. E em todas as mulheres, 100%. As mamas não são rigorosamente iguais. Nenhum de nós é rigorosamente igual. Se a gente fizesse aquelas imagens de fotografia que a gente faz, às vezes, o corte, pega um lado e duplica, nós ficamos completamente diferentes se a gente espelhar o outro lado. Nós não somos simétricos. As mamas não são simétricas. Mas os pacientes nos buscam querendo simetria absoluta. É muito possível chegar próximo disso, mas a gente tem que ter bom senso e explicar que muitas vezes vai existir algum grau de assimetria. Corrigir a assimetria mamária é uma cirurgia difícil, porque eu tenho que estimar quanto que eu vou colocar em cada lado. Às vezes eu coloco 250 num lado e 350 no outro para simetrizar. Nós temos moldes, nós não chegamos e abrimos o implante de cara. Nós fazemos testes com moldes estéreis que vão ser colocados na mama, vão ser avaliados qual é o melhor volume, retira-se o molde e coloca o implante definitivo. Desejo de aumento mamário é uma das maiores buscas. O simples desejo. Ela está bem, ela não tem hipomastia, ela tem uma mama bonita, mas ela quer mais. Ela tem uma mama ideal, mas ela quer mais.
é muito tranquilo. A gente nunca questiona isso. O direito do paciente, como um indivíduo, ele tem que ser sempre respeitado, seja qual for. Eu só vou interromper, barrar de alguma forma, quando eu perceber que esse desejo não é adequado, esse desejo esconde alguma patologia de base, por exemplo, um transtorno dismórfico corporal, e aí eu estou frente a uma pessoa que precisa de ajuda. Então, nesse caso, eu não vou ceder aos seus desejos. Mas o paciente, as meninas, as mulheres que vêm pedindo próteses muito grandes, dentro de um limite eu vou colocar. Eu não gosto muito de implante muito grande, mas é um gosto pessoal, como profissional. A prótese maior vai cair mais cedo, vai dar mais problemas, vai dar mais estrias, e não é necessariamente estética. Mas se a paciente tem desejo, eu já coloquei implante de 500 ml numa menina. E não ficou muito grande, porque ela quase não tinha nada de volume mamário. Então, tem que ser muito individualizada essa questão. Vamos para o próximo, está aqui. O que é padrão de beleza? Existe padrão de beleza em pleno 2020? Nós estamos numa fase, gente, assim, ó, onde o mundo está mudando drasticamente, e ainda mais agora, passando por esse tremendo problema, os nossos padrões talvez comecem a mudar. Os padrões de beleza, eles acompanham o tempo. Eles acompanham o tempo e o local onde você está. O padrão de beleza no Rio de Janeiro não é o mesmo de Istambul. E não é o mesmo de Nova York. O local interfere muito. A época também interfere muito. 2020 não é igual aos anos 20, 100 anos atrás. Mas nós estamos com uma tendência, e eu percebo isso nos nossos consultórios, de uma busca pela maior aceitação do que você tem, buscar o seu melhor, mas não tentar entrar num padrão formatado para todo mundo. Eu acho que isso é extremamente positivo. Existe uma tendência em blogs, em redes sociais, pessoas que estão tomando frente disso, e as pessoas hoje em dia não buscam uma coisa exclusiva. Você pode ver essa foto, tem diversas mulheres, de diversos padrões, biotipos, tons de pele. Isso é o que a gente vê no Brasil. O Brasil é um país absolutamente miscigenado. Na mídia, nós podemos perceber, por exemplo, que as cariocas aderem, o título desse artigo, cariocas aderem a próteses de silicone menores e mais discretas. Nós podemos perceber no consultório o que nós estamos vendo aqui nesse artigo, que a tendência é uma busca por implantes cada vez menores. Não é extremamente menor. É cerca de 50 ml menos do que a média que se colocava antes. Em média, só uma prática, assim, uma informação não científica, mas observacional. Em média, no meu consultório, o implante que eu mais coloco é em torno de 320 ml. 320 em torno disso. Algumas mulheres a mais, algumas mulheres a menos. Eu vou fazer algumas observações a respeito de tamanho também. E aí começa a era da mamoplastia de aumento. Em 1889, foi o primeiro cirurgião que tentou aumentar a mama de uma mulher colocando parafina, olha que coisa maluca, parafina embaixo da mama. E, obviamente, não deu certo, a mulher teve grandes problemas. Isso é um relato para a gente entender um pouco da história da cirurgia plástica. Mas, por volta da década de 50, 60, começou a fazer uso de implantes de silicone. A cápsula de silicone e, por dentro, solução salina, solução fisiológica. Esse implante é muito usado e ainda é usado nos Estados Unidos, que é uma tendência dos cirurgiões de lá, é uma preferência, acaba sendo uma prática, um praxis da região. O implante de silicone liso, que é esse implante que nós estamos vendo aqui embaixo, essa imagem aqui, ó. Esse implante de baixo, ele roda mais, ele tem um índice maior de contratura capsular, que é quando a cápsula que envolve ele começa a apertar, e foi sendo desenvolvido, portanto, uma vez que
quando a gente tem um problema em medicina, geralmente vai aparecer, nós vamos criar a solução. A partir desse problema, começou a se testar outro tipo de implante pela década de 80, 90, começou a surgir, então, o implante texturizado. Existe uma textura, existe uma irregularidade no implante que acaba quebrando essa formação de cápsula, diminuindo bastante, diminuindo a valores de cerca de 2%, que é bastante aceitável, que são os implantes testados hoje. Então, hoje nós estamos usando a quarta geração de implantes mamários. Eles são feitos de gel de silicone, não é um implante, se você rasgar o implante no meio, digamos que eu rasgasse esse implante no meio aqui, ele não vai vazar, ele não é um líquido, ele é um gel que fica como se fosse uma gelatina, os dois lados. Então, ele é um gel de silicone, o silicone é um polímero de silício, que dependendo do grau de vulcanização pode ser líquido ou até rigidez completa. É biocompatível, é testado em diversas análises que se faz em estudos, é uma das áreas da cirurgia plástica que é mais estudada, não tenho dúvida nenhuma. E aqui nós temos, depois da década de 90, além do implante texturizado, que é esse, então veja bem, esse é o texturizado, é uma macro textura, pode ver que, aqui não dá para ver eu acho, mas é um implante com uma rugosidade. E nós temos um implante que se chama de poliuretano. Poliuretano, além deste, tem mais uma cobertura de poliuretano, que é uma espuma, que tem um efeito ainda maior de impedir a formação de cápsula, da contratura capsular. Então, o implante modificou muito, existem diversas indústrias, diversos fabricantes. Eu acho que é uma área onde existe vou dizer assim, uma homogeneidade, um padrão mais ou menos igual entre diversos fabricantes, alguns que são apenas abaixo, mas são diversas indústrias com boa qualidade de produto, estudados, bem testados. E aqui nós temos os tipos de implante mamário. Aqueles com superfície lisa, que eu falei que eram os primeiros usados, eles ainda são usados, mas cada vez menos, porque eles rodam muito, eles não têm segurança. A microtextura, que é praticamente esse que eu tenho aqui em minha mão, que é um implante com nanotextura. Ele tem, em tese, mais segurança contra a formação de cápsula. A texturizada, que eu falei, e poliuretano por último. Quando a gente analisa o implante de perfil, nós podemos ver que ele tem um formato que é redondo, no caso como esse. Ele tem um perfil que pode ser baixo, moderado, alto ou super alto, de acordo com a graduação de cada fabricante. E nós temos o que nós observamos nas próteses de mama de aumento, nas cirurgias de prótese de mama de aumento, nós colocamos, via de regra, aqueles com perfil alto e extra alto, que dá maior projeção anteroposterior para a mama da mulher. Os modelos podem ser diferentes no formato dele, então aqui, lá em cima, vocês observem o redondo, o implante redondo, esse que eu tenho em minha mão, ele, naturalmente, como o nome diz, ele é redondo. O perfil anatômico, ele funciona como uma gota, ele tem um polo inferior mais elevado e o polo superior, onde fica aqui em cima na mama, mais baixo. Ele é adequado para quem quer uma mama mais discreta, adequado para reconstrução mamária, e ele é adequado quando a distância entre o mamilo e o sulco mamário é muito curta. E eu preciso aumentar justamente isso. Então eu desço um pouco a incisão, faço uma incisão um pouquinho mais baixa e coloco esse tipo de implante que acaba elevando. Então, o anatômico a gente usa basicamente nas mamas que tem alguma alteração morfológica, mamas mais difíceis. Geralmente, quando é apenas estética e aumento de mama, o perfil alto e o redondo tem a melhor aceitação. E o cônico, ele tem no centro
a sua maior projeção. Ele é como um cone e projeta bastante a mama. Eu gosto bastante de usar o cônico. O cônico sempre é de poliuretano, porque ele tem que ser mais rígido e costuma funcionar muito bem em pacientes que têm uma leve ptose, eu coloco e aumenta bastante. Vamos mais abaixo, eu vou colocar algumas imagens de como que nós chegamos, como é que a gente chega nesse valor, do que é o ideal para uma paciente, qual é o tamanho, o volume do seu silicone. Nós fazemos medidas da paciente, nós temos a altura, desde medidas que vão da fúrcula, essa região aqui da fúrcula external, até a linha do mamilo, nós temos uma medida. A base da mama é medida, a distância da areola até o sulco é medida, e nós vamos, algumas vezes nós podemos colocar isso numa grade que já te dá o número do volume no final, mas eu vou ser bem honesto que ao longo da prática médica nossa, de tanto fazer, nós vamos só fazendo as medidas e já vamos percebendo o que ficaria melhor para aquela mama. E conversando com a paciente, a gente percebe qual é o desejo dela, o perfil, o jeito que ela, a atitude dela, se ela é uma pessoa que é mais discreta ou se ela é um pouco mais extravagante, se ela está buscando aquela prótese que marque bem, que fique bem marcada, bem visível, bem bola. Elas falam assim, eu quero essa bola. Tem gente que gosta. E tem gente que não, tem gente que fala, olha, por favor, eu quero uma mama o mais natural possível. E nós temos que saber fazer os dois. Então, nós temos que individualizar as coisas em cirurgia plástica, em medicina, no geral. Não tem como fazer uma coisa padronizada. Mas as medidas vão ser... Eu não vou entrar muito aqui, porque é extremamente técnico, mas as medidas são mais ou menos essas que a gente avalia. Num perfil, a gente deveria ter cerca de 55% do volume mamário no polo inferior, na parte que vai da areola até o sulco. Se a gente tiver essa desproporção, observem essa foto aqui, ó, a foto mais de baixo e mais à direita. São são 4 fotos, uma do lado da outra, e as duas de baixo, observa aquela desproporção de 72% no polo inferior. É uma mama não estética, não fica bonita, ela não é agradável aos olhos, porque o polo inferior está muito maior do que o polo superior. A sensação é que a mama está olhando para cima, é o que a paciente fala, o meu bico do seio está olhando para cima. Então a gente tem que tomar cuidado em manter essa proporção que é tida como a ideal, que é tida como a mais bonita. E aqui em cima, nas medidas da mama ideal, vocês observem as medidas que eu coloquei, de 19 a 21 centímetros na média, de 6 a 7 centímetros, de 7 a 8 centímetros da areola até o sulco, a distância do meio da mama até o ponto mais medial da areola, são padrões que a gente acaba usando. Quando nós vamos fazer o acesso cirúrgico, nós temos 3 vias para colocar. A via pelo sulco mamário, que acaba sendo a de maior preferência pela facilidade, segurança, rapidez, pelo quanto ela fica invisível para a mulher, porque a mulher não percebe tanto pelo sulco mamário, a não ser que ela levante. Então ela fica muito satisfeita com a linha de sutura no sulco mamário. Mas a gente pode fazer periareolar. Ao redor da areola faz uma meia-lua, abre essa loja, a gente vai, portanto, passar pelo meio da glândula. Então, é uma via que tem uma chance um pouquinho maior de contaminação, porque a glândula mamária tem bactérias próprias e acaba entrando em contato com o implante. Então, a via periareolar talvez seja um pouco mais contaminada. E a via axilar, que é a mais escondida. Com certeza é a mais escondida, mas não é a mais realizada. Porque ela tem uma dificuldade técnica bem maior. Ela precisa ser sempre retromuscular, sempre não, mas via de regra ela tem que ser retromuscular e pode ser que fique distorção. Fazer um implante por acesso axilar, a meu ver, você tem mais chance de ter assimetria, distorção do que nas outras vias. Então, por isso, inclusive tem um artigo desse que vocês receberam na Liga, falando do perfil
da mamoplastia de aumento no Brasil e colocou que entrevistou 500 cirurgiões plásticos. Eu respondi essa pergunta, essa pesquisa, sobre como que prefere fazer. 85% dos cirurgiões plásticos brasileiros que responderam à pesquisa fazem através do sulco mamário, porque acaba sendo mais prático. Se tiver algumas meninas que estão me ouvindo que já tenham feito implante mamário, é bem provável que a via de acesso de vocês tenha sido o sulco. Vamos mais abaixo. Então, aqui o que eu falo, ó. Isso eu já coloquei, acho que eu não vou repetir. O posicionamento. Então, eu falei da via de acesso, falei da anatomia, falei das considerações de medidas e vou falar do posicionamento. Essa pergunta é 100% presente nas minhas consultas, em todas as consultas. Doutor, eu vou colocar embaixo do músculo ou em cima do músculo? Porque a paciente, quando vem até nós, ainda mais numa época com tanta rede social presente, ela já passou por diversos sites, blogs, ela já viu, ela já pesquisou toda a sua vida, ela já sabe quem é você, quem é o teu perfil, ela já te segue no Instagram, ela já tem alguém que já operou com você, ela compara com a amiga e ela vai chegar querendo fazer coisas semelhantes. O que eu coloco assim, que a gente vai escolher o posicionamento do implante baseado na qualidade da pele da paciente. Se nós temos uma paciente com pele fina, eu não posso colocar esse implante só embaixo da glândula, porque ela vai ficar muito visível o implante e não fica bonito. Então, nessa paciente com pele muito fina, eu faço o pinch test, aquele teste que você pega a pele com os dedos. Se eu tenho menos de 2 centímetros de espessura, eu tenho que fazer uma prótese submuscular. Eu tenho que fazer um implante submuscular porque vai ficar mais natural, vai ficar mais disfarçado. O subglandular é uma das principais vias utilizadas, acho que mais de 50% das vezes eu uso subglandular, porque são mulheres que vêm com já um certo volume mamário. Então eu não preciso necessariamente usar a via retromuscular. Subfacial é quando eu pego aquela face, aquela que eu falei lá atrás, que é virtual e que vira real, e eu elevo ela e coloco abaixo. Acho difícil essa via ser bem executada. E essa aqui, que está aqui no cantinho, dual plane. São 2 planos. Gosto muito de fazer. Quando eu faço retromuscular, eu não faço totalmente retromuscular. Eu prefiro fazer o dual plane. Dual plane é uma técnica desde 2001, que é descrita por Tebbet, que é um cirurgião americano. O que ele colocou? Maneiras de identificar qual é a paciente ideal para esse caso e fazer a inclusão do implante abaixo do músculo peitoral maior, na parte superior da mama, e a parte inferior fica solta. Essa glândula fica em contato com... Perdão, esse implante fica em contato com a glândula. Então, eu só estou cobrindo como se fosse o músculo cobrindo só a parte superior. E o polo inferior fica em contato direto com a glândula mamária aqui. Então, dual plane, quando eu coloco atrás do músculo, eu coloco assim, via de regra, porque eu acho mais bonito, mais adequado, moderno, é uma técnica bem tranquila de fazer. Os parâmetros que nós usamos para fazer a abordagem cirúrgica, nós vamos fazer geralmente anestesia geral ou local com sedação. Eu tenho uma grande preferência por anestesia local mais sedação venosa, pela brevidade da recuperação de pós-operatório. Uma paciente que faz uma cirurgia de prótese de mama costuma demorar 30 a 45 minutos, é uma cirurgia relativamente rápida, 45 minutos. Claro que algumas vezes ela alonga um pouquinho, tem algumas assimetrias, mas via de regra ela é tranquila. Não tem por que a gente fazer, às vezes, uma internação muito prolongada. Alguns casos eu faço day clinic. Vai para casa ao final do dia, faz de manhã, recupera a tarde toda na clínica e final do dia vai para casa. Mas não é toda paciente que tem condições de fazer isso, às vezes tem um pouco mais de dor, às vezes é um pouco mais queixosa, precisa de atenção maior. Incisão no sulco mamário, ou periolar ou transaxilar.
descolamento e confecção da loja, então a gente vai divulsionando com um eletrocautério e fazendo uma hemostasia rigorosa para não ter sangramento. Coloca-se o dreno a critério do cirurgião. Eu não tenho por prática colocar em todos os pacientes, eu coloco apenas naquelas onde eu percebo que o sangramento está acima daquilo que eu esperava, mas eu tenho colegas que colocam sistematicamente em todos os casos. Solução antibiótica, isso é uma coisa que começou a ser usado há cerca de 15, 20 anos. A solução antibiótica no local, a gente instila uma solução tríplice, gentamicina, cefazolina e bacitracina. E isso diminui o biofilme. Biofilme seria um filme que se forma ao redor do implante, uma camada de crescimento bacteriano que se forma ao redor do implante e que é difícil de remover, difícil de tratar. Então, para reduzir a formação de biofilme, antes de colocar o implante, eu coloco naquela loja uma solução de antibiótico, lava e retira. Faz uma nova asepsia, o cirurgião troca as luvas, nessa hora é só o cirurgião plástico que encosta no implante, ele vem dentro de uma caixa, a gente abre ele, vem dentro de uma caixinha, a gente abre, a instrumentadora abre, só o cirurgião que já trocou de luva, depois de trocar a luva ainda lava as mãos para não ter nem chance de ter talco da luva entrando junto em contato com o silicone, e coloca, insere, seja com o dedo polegar ou seja com o dedo indicador. O fechamento por planos anatômicos e uma sutura intradérmica e cola cirúrgica. Então, é uma cirurgia bastante sistematizada, ela não oferece grandes dificuldades, mas ela precisa ser muito bem executada. Aqui eu tenho essa imagem, então, a incisão no sulco aqui embaixo. Aqui na segunda imagem da superior direita, vocês veem o descolamento com um plano abaixo da glândula. Pode ser feito também através de dissecção manual. Pode ser feito também por bisturi. E aqui embaixo, colocando o implante. Eu tenho uma imagem aqui que é bem mais interessante para vocês verem. Veja aqui. A primeira do lado superior esquerdo, a incisão abaixo da areola, a dissecção do plano através da glândula, chegando lá atrás no plano retroglandular, inclusão do implante, e aqui a gente vai fechar esse plano em 2, 3 planos de sutura bem executada. Então aqui, veja bem, quando a gente levanta, aqui eu estou com um afastador com luz no lado esquerdo, e você está vendo a caneta de cautério e o cirurgião dissecando, fazendo a elevação do plano. E aqui é um vídeo que o cirurgião está colocando, no caso aqui é uma colega cirurgiã que me deu esse vídeo, está colocando o implante. Ele não às vezes é bastante difícil de colocar, você tem cerca de 4 centímetros, 4,5 centímetros para colocar um implante que é bem maior. Ele vai sendo, digo assim, exprimido ali na região da entrada, do orifício. Alguns casos é usado um funil, a gente chama de um funil de plástico que acaba, a gente coloca, facilita a entrada, mas eu não tenho preferência pelo uso não, eu faço com a mão mesmo. Casos clínicos exemplificados. Essa paciente é jovem, ela tinha uma hipomastia, ela tinha um pouco de assimetria, pode olhar como antes do lado esquerdo. Eu quero só, por gentileza, pedir que vocês tenham cuidado com a imagem, tá? Eu tenho que cuidar a privacidade das pacientes, então eu lhes peço, por favor, que não façam fotografias. Eu vou confiar em todos vocês. A segunda questão que eu falei é a assimetria. Vejam que no lado da mama direita dela estava bem mais baixa. E aí a gente fez 460 ml de um implante de perfil alto, redondo. E esse é o aspecto de 1 semana de operado, porque ela está recém com micropória aqui embaixo. E já está bem inchado. Existe sim uma diminuição do volume, esse volume costuma ir diminuindo ao longo do tempo. Volume, não que o volume mamário completo, eu digo o volume do edema vai diminuindo ao longo dos dias, até pela própria drenagem linfática, e a paciente vai chegar no resultado mais próximo do esperado cerca de 2 meses depois da cirurgia mamária.
Essa é um aumento mamário que aumentou imensamente a autoestima dessa paciente. Eu lembro muito bem dela, uma mãe de 47 anos, simetrizou mais. Pode ver que não ficou uma coisa desproporcional ao corpo dela. Ela ainda tem uma mama que está um pouco mais baixa. Ela é uma mulher longilínea. Então a gente tem que respeitar esses padrões. Pode observar como a areola de uma mãe, ela é mais escura, mais larga e tem esses tubérculos maiores, diferente de uma areola de alguém que nunca teve filhos. Paciente bem magra, que eu fiz um implante retromuscular, e o retromuscular ele tem um porém. Pelo fato de eu colocar abaixo do músculo, vejam bem, olhem para mim aqui, eu não consigo, na parte external, eu não consigo soltar o músculo peitoral. Eu tenho que deixar ele inserido, senão se eu soltar ele retrai. Então, o porém, o calcanhar de Aquiles do implante retromuscular é que a mama fica um pouquinho mais afastada. Isso algumas mulheres não gostam, mas quando a mulher chega para mim com esta característica já se apresentando, eu chamo a atenção para isso na primeira consulta e falo que após a cirurgia isso não vai ser muito modificado, porque nós não temos como desinserir o músculo nessa região. Então é um volume que eu considero adequado, uma paciente de 1,50 m de altura, bastante satisfeita com o resultado, sem exageros. Aqui nós temos outra paciente, aquela primeira, de perfil, uma paciente que já queria um volume bem maior, 460 para uma mulher que já tinha uma quantidade, um volume mamário considerável. Pode observar já a formação de estrias aqui, especialmente na pele morena. Olha o quanto eleva o CAP, o quanto fica bem. E essa mama, com o tempo, ela tem um descenso, ela tem uma queda, ela bascula, a gente chama o termo de bascular. O pós-operatório, a gente usa o sutiã de compressão por um tempo que eu costumo pedir pelo menos 2 meses usando. Eu acho que faz toda a diferença, porque evita trauma, diminui o edema, dá conforto para a mulher. Restrições físicas específicas para movimentos, para exercícios de retorno ao trabalho. Individualizar o retorno ao trabalho. Eu não posso comparar alguém que faz a parte administrativa de uma professora de dança ou de uma policial. Cada uma tem uma atividade, eu tenho que individualizar isso. Então, não existe uma regra. Agora, os primeiros 14 dias é bem importante que a paciente tenha restrições de atividades, restrições de hábitos de vida. Os medicamentos de uso regular não é uma cirurgia que causa muita dor. O implante retromuscular, pelo fato de eu levantar o músculo, ele causa mais dor que o implante retroglandular, mas ele não causa uma dor que é insuportável. Nós temos uma dor que é um pouco maior, mas nós temos que medicar mais. Para mais dor, nós usamos mais medicamentos. E essa última, Fast Track Recovery Surgery, que é Fast Track de ser rápida, a recuperação rápida é uma cirurgia que está em voga, está de certa forma na moda. É o fato de você operar de manhã, à noite vai para casa, faz com local de sedação, você faz tudo para reduzir o tempo de recuperação do paciente e colocá-lo de volta o mais breve possível às suas atividades normais. Já no dia seguinte tem fisioterapeuta fazendo movimentações, eleva o braço, diminui. Isso é muito individual, eu não tenho um apreço muito grande por esse tipo de técnica, até porque acho que ela pode ser um pouco de exagero, mas alguns conceitos com certeza são excelentes. Complicações possíveis. Quando eu falo de complicações, eu acho que não é nem para ter essa cara de desespero, nem para ter essa cara de olhos fechados frente ao que vai fazer, que não sabe para onde anda, e nem para ser super-herói. Quando a gente tem complicação cirúrgica, quando a gente tem complicação em medicina, em qualquer área, a gente tem que ser racional, abraçar o paciente, a gente usa aspas, casar com o paciente, fazer um acompanhamento muito mais de perto, porque isso pode acontecer. Não é raro, não é raro. Complicações, intercorrências, eu diria que 25%, 20% tem alguma coisinha.
nem que seja uma aberturinha de um ponto ou alguma coisinha, ou coisas maiores, né? Mas a gente precisa enfrentar, saber diagnosticar e nunca negar. Não, e isso vale, já que eu estou falando para profissionais que vão ser médicos muito em breve, que estão numa fase de formação que é extremamente importante, é extremamente bonita. Toda vez que você se deparar a um problema médico, enfrente ele, assuma esse problema, se aproxime do paciente, porque isso é extremamente importante. Eu tenho um feedback incrível de algumas pacientes que eu tive complicações, que eu achei que elas não estariam gostando do que eu estava fazendo, mas elas viram empenho, elas viram cuidado, elas viram zelo, preocupação. A gente se linka, às vezes, a colegas mais experientes e acaba conduzindo. Mas, via de regra, essas complicações são menores. Hematoma, 1 a 5%. Eu tive uma paciente que foi fazer, e as nossas pacientes são complicadas, elas fazem algumas peripécias assim, surreais. Eu tive uma paciente que foi varrer casa em casa, varrer o chão em casa. E esse movimento ela começou a aumentar o volume da mama no 8º dia de pós-operatório. Eu já tive uma paciente que teve um hematoma pequeno, tardio por algum trauma eu não lembro o que foi, uma academia, enfim, hematoma de mais de 2 meses depois. Então, hematoma é a principal complicação no início, na fase inicial de uma mamoplastia. Infecção é pouco frequente. Infecção significa que o cirurgião não tomou os devidos cuidados com a asepsia ou que houve contaminação do material cirúrgico. Para vocês, quando forem cirurgiões, vocês têm que tomar muito cuidado onde vocês vão operar os seus pacientes. A estrutura hospitalar é fundamental. Porque se você tem um CME que não é adequado, que não é cuidadoso, que não é rigoroso, que não fica em cima, aquele grupo de enfermagem excelente, se você não tem rigor nisso, você pode estar operando com material que está contaminado. Então, tem que sempre checar essas coisas. É extremamente importante levar a sério essa questão. Seroma, o que é seroma? Seroma é um acúmulo de líquido pela região mamária. Seroma não é só da mama, seroma é de qualquer região onde há descolamento de pele. Nós lesamos os vasos linfáticos, essa linfa fica acumulada e ela pode ser aumentada ou por trauma ou por trauma. Eu estou com uma paciente, atualmente, eu estou com uma paciente neste consultório com seroma. Uma paciente que fez um implante, não era próxima mamária primária, ela trocou o implante, então já é uma cirurgia um pouco mais complicada. Colocamos um implante maior e ela está com esse seroma. Mas aí eu fui puxar a história, olha o que ela faz. Ela faz boxing. Ela contou para mim que ela faz Muay Thai, não é boxe, ela faz Muay Thai. Olha só, e eu falo, eu oriento essas coisas, mas se você tem um implante mamário retromuscular e você vai fazer movimentos contínuos, dando soco naquela estrutura que eu não lembro o nome, se você fizer isso, você vai ter um implante que vai ter atrito e vai fazer seroma, vai produzir linfa. Então, seroma geralmente é trauma, infecção ou processo inflamatório associado. Seroma a gente aspira, leva o paciente para uma radiologia intervencionista, vai fazer uma ressonância magnética, ou aspira guiado pela ressonância ou guiado pelo ultrassom, com uma cânula romba, sem ponta, ou tem que reoperar. Tira o implante, lava bem, troca por um outro implante menor, coloca um outro plano e faz uma cirurgia mais segura. Extrusão do implante, ou seja, colocar para fora, geralmente não é extrusão completa, não vai cair quando a paciente está andando. Mas você começa a ver que algumas pacientes que têm deiscência é a abertura de ferida. Essa deiscência demora, fica meses e não cicatriza. Gente que tem déficit de zinco, déficit de nutrientes, de ferro, não cicatriza bem, esse implante pode ficar exposto. E se você visualiza o implante, geralmente você vai ter que tirar. E é dramático. É dramático porque é o seguinte, o outro lado está ótimo. Nós temos que escolher entre tirar os dois,
e a paciente ficar um tempo sem, se tiver infecção, eu não posso tirar e colocar na mesma cirurgia. Eu tenho que tirar, deixar aquele processo esfriar, para depois programar uma segunda cirurgia. Então, eu vou ter uma paciente que ou vai ficar com uma mama assimétrica por uns 2 meses, ou vou ter que tirar os dois e ela vai ficar com a mama lá embaixo, por 2 meses. É difícil levar isso. Por mais que seja uma coisa estética, não é uma coisa grave, isso não vai implicar na vida dela, é difícil de dar essa notícia, de falar para a paciente que você vai ter que trocar, tirar um implante mamário. Alterações de sensibilidade, que é aquilo que eu falei. Lembra lá atrás que eu falei? Quarto espaço intercostal, nervo intercostal, que vem da lateral para a areola, ele faz a inervação sensitiva. E nós temos, às vezes, estiramento dessa região, ou secção, e existe uma alteração de sensibilidade. A paciente ela reclama que ela não sente o mamilo, ou sente só a metade. Então isso acontece, mas 90% das vezes, ao longo dos 6 primeiros meses, volta ao normal. Mau posicionamento e rotação, especialmente em ex-obesos, mas não é aí ex-obeso não é prótese de aumento, eu estou falando de prótese de aumento. Assimetrias, rippling e cicatrizes hipertróficas. O que é rippling? Rippling é um termo em inglês que identifica ondulações visíveis na face medial, especialmente, ou na lateral. Muito comum em implantes muito grandes ou em implantes que não são 100% preenchidos, mas especialmente em pacientes muito magras ou que emagreceram depois da cirurgia. Fazem a cirurgia, estão com peso, depois elas perdem muito peso e fica um aspecto que eu vou mostrar depois de uma foto. E cicatriz hipertrófica, que é aquela cicatriz aumentada, grossa, que não é legal. Aqui embaixo, então assim, em cima vocês estão vendo o que é um hematoma. Hematoma, a gente faz um orifício, drena, ou leva para o centro cirúrgico e drena no centro cirúrgico, que eu acho o mais adequado, é o que eu faria, ou vai fazendo de uma forma conservadora, vai esperar esse hematoma reabsorver. Porém, isso leva meses. Eu acho que a mama fica com um aspecto estranho, tem um processo inflamatório ali que vai reabsorver. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que se tem hematoma, leva para o centro cirúrgico, tira o implante, lava, cauteriza, coloca de volta, fecha e ponto final. Mal rotação, vocês veem na foto de cima à direita. Mal rotação, o implante está virado, está nitidamente... Essa mama não tem esse formato, não existe. Na foto de baixo à esquerda, vocês veem aquela mulher de top ali. Aquilo ali, aquelas ondulações, pelo fato dela ser muito magra, você está vendo o implante, você está vendo a dobra. Olhem aqui na câmera para eu mostrar. O que você está vendo? Você está vendo isso aqui, ó. Você está vendo o implante como ele fica lá dentro. Dobradinho. Então, o rippling é uma visualização da superfície do implante. Como é que a gente trata o rippling? Eu posso tirar e colocar abaixo do músculo. Primeira, boa alternativa. Segunda alternativa, se a paciente tem camada de gordura, eu aspiro essa gordura e faço uma lipoenxertia. Eu enxerto gordura nessa região, maquiando, camuflando. Agora, quem tem rippling geralmente é muito magra, então não tem muita gordura. Então, o rippling geralmente a gente vai trocar por troca de implante. E na foto de baixo, à direita, a ruptura do implante. E ruptura não há problema, às vezes, de extravasamento. Não existe extravasamento. É apenas necessário trocar o implante porque ele é um implante que você tem contato direto do gel de dentro com a pele, com a glândula. O ideal é fazer troca, mas não existe risco de extravasamento. Mas eu estou indo para o final, eu sei que eu estou me alongando bastante. Umas palavras sobre contratura capsular. Todo o implante que você coloca no corpo promove uma cápsula, tentando englobar e expelir esse implante do organismo. Isso é a defesa do nosso organismo. Quando a gente coloca o implante de silicone, se forma ao redor uma cápsula fibrosa de tecido fibroso com colágeno. Se esse tecido fibroso fica espesso, firme, e começa a contrair, eu estou frente a um caso de contratura capsular. Contratura capsular pode ter uma classificação de 1 a 4. As mais leves você só percebe pelo exame físico.
As mais severas, o paciente tem sintomatologia, tem nitidamente uma contração e tem dor a contração do implante. Uma mama parece empedrada e a outra mama mais natural. Essa mama empedrada, às vezes, é a mama que ela mais gosta, porque ela está mais alta, ela fica mais empinadinha. E aí, esse aspecto de contratura é muito fácil de examinar. Você palpa uma mama mais mole e você palpa outra mama super dura. Contratura capsular é preciso fazer retirada do implante, retirada da cápsula, trocar o implante, trocar o tipo de implante é o ideal, mudar a textura e talvez pensar em mudar o plano de colocação do implante, para você fazer uma alternativa a essa contratura. O diagnóstico é clínico, tem vários fatores que são causados, fatores do implante, fatores genéticos, fatores da técnica, mas é uma das complicações mais frequentes em consultório de cirurgia plástica relacionada a implante mamário. Então aqui o que eu coloquei, ó. O que melhora a prevenção contra contratura capsular? Uma excelente asepsia para não ter biofilme, não fazer um processo inflamatório crônico e acaba um processo inflamatório que não para. Colocação de drenos eu interrogo. O plano retromuscular tem menos contratura. Uso de tripla solução de antibióticos, fazer uma hemostasia rigorosa e a melhor técnica cirúrgica possível. Questionamentos frequentes de consultório. Eu estou indo para o final. Os mitos que a gente vê. Doutor, eu vou poder amamentar depois de ter colocado o meu implante mamário? Sim. Via de regra, sim. Para implantes de prótese mamária de aumento, sim. A via do sulco, a do sulco mamário e a via axilar, elas não interferem em absolutamente nada na glândula. Porque eu estou colocando abaixo da glândula e não estou passando pelo mamilo. Quando eu uso a via periareolar, em 60% das vezes eu tenho alguma alteraçãozinha na amamentação, mas ela melhora com o tempo. Não é que ela não vai lactar, é que ela vai ter, talvez, uma dificuldade de sucção, porque a gente, querendo ou não, transeccionou aquela glândula, então vai ter alteração com certeza nessa região. Prótese mamária de aumento, sim. A via do sulco, a do sulco mamário e a via axilar, elas não interferem em absolutamente nada na glândula, porque eu estou colocando abaixo da glândula e não estou passando pelo mamilo. Quando eu uso a via periareolar, em 60% das vezes eu tenho alguma alteraçãozinha na amamentação, mas ela melhora com o tempo. Não é que ela não vai lactar, é que ela vai ter, talvez, uma dificuldade de sucção, porque a gente, querendo ou não, transeccionou aquela glândula, então vai ter alteração com certeza nessa região. Então, a amamentação não é impedida pelo uso de implantes de silicone. É um dos mitos que a gente ouve por aí e é uma das primeiras coisas que as pacientes perguntam para nós. Outra questão é relacionado se o silicone causaria câncer de mama. O câncer de mama da glândula mamária, prestem bem atenção para não confundir o que eu vou falar. Câncer da mama, não existe nenhuma associação com nenhum tipo de silicone. Da glândula mamária, câncer do carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular. O câncer mamário não tem nenhuma relação com silicone. Existe uma doença que é um linfoma da mama, mas não é da glândula mamária. É um linfoma da cápsula, é um linfoma de células T, é um linfoma não Hodgkin, é uma doença rara, é muito raro, tem poucos relatos no mundo. Nós estamos num momento onde começou a ter uma preocupação maior, começou a disparar casos, especialmente na Austrália, Estados Unidos, Inglaterra. Nós todos muito antenados aqui no Brasil a respeito disso. O Brasil faz uma subnotificação, porque talvez não faça o diagnóstico, mas o linfoma, aquele bias ALCL, que é o linfoma anaplásico de grandes células, esse não é o linfoma, não é câncer de mama. Isso é um câncer na mama, porém é das células linfáticas. Por isso que eu não considero câncer de mama. Outro questionamento é sobre o uso de implantes e o diagnóstico de câncer.
Não existe dificuldade para fazer a mamografia, apenas é necessário que seja feita a manobra de Eklund, que é quando não só se comprime a mama contra o mamógrafo, mas antes disso você puxa a glândula com as mãos para que a compressão separe o parênquima mamário do implante. Então não tem problema. Existe estudo que mostra até que a presença do implante mamário aumenta o diagnóstico mais precoce de alguns cânceres de mama, porque a mulher ela presta mais atenção na mama, ela é mais ligada nisso, ela já fez ultrassom, ela vai atrás do ultrassom e às vezes acha do nada Eu já tive uma paciente que achou um nódulo com alta suspeita maligna no pré-operatório de mama de aumento. Então a gente às vezes percebe isso no nosso consultório. Então, o primeiro mito é contra a amamentação, o segundo mito é do câncer de mama e o terceiro mito é da mamografia. E aqui o último que eu falo do ALCL, linfoma anaplásico de grandes células, associado ao implante mamário. Em 2016 ele foi incluído na Organização Mundial de Saúde como um linfoma de células T associado a silicone. O que a gente tem que fazer? Retira tudo isso, retira essa cápsula e o paciente está curado. Você tem que fazer acompanhamento, algumas vezes é preciso quimioterapia, mas, acho que via de regra é preciso quimioterapia, mas o paciente, quando tira a cirurgia, está praticamente curado. Quando tira a lesão, está praticamente curado. Observa na imagem aqui de medicina nuclear, você está vendo a captação na mama direita da paciente, e você observa no perfil da ressonância magnética, essa massa comprimindo a mama e empurrando o silicone para a lateral. Eu cheguei no final da parte médica que eu queria falar. E eu não vou deixar de dar 4 mensagens para vocês, que eu tô com, deixa eu só olhar aqui, eu estou com 280 pessoas me ouvindo, 275 colegas ou futuros colegas me ouvindo. E eu quero assim, deixar uma mensagem bem importante. Eu acho assim, todos nós estamos passando numa fase super difícil e eu tentei me colocar no lugar de vocês como acadêmicos agora, tentando imaginar o que vai acontecer com a formação de vocês, tentando se adequar, tentando manter o astral para cima, porque é bastante difícil para todos nós o que a gente está passando. É inédito e com certeza nós vamos ter um mundo diferente. O que eu acho que não muda, e é essa a mensagem que eu queria dizer, são alguns conceitos que vocês têm que ter, que eu daria se eu fosse dar um conselho. Eu tenho 36 anos, eu sou absolutamente apaixonado pela cirurgia plástica. Eu decidi que eu ia ser cirurgião plástico antes de decidir que eu ia ser médico. Eu fiz medicina para fazer cirurgia plástica. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas isso não é a regra. Não é para todo mundo assim. Tem gente que às vezes vai definir ao final da cirurgia geral, então não tem problema nenhum, está tudo bem. Mas o que eu passei, assim, as coisas que eu acertei, talvez eu queria passar, para ver se algumas pessoas possam, talvez, serem tocadas pelo que eu vou falar. A relação com o tempo, a nossa relação com o tempo é fundamental. A gente tem que subir uma escada um degrau de cada vez da escada. Não é rápido. Eu demorei mais tempo para chegar nos patamares que eu imaginei. Eu tinha uma ideia assim que quando eu tivesse 30 e poucos anos eu ia estar no suprassumo da minha carreira, e era quando ela estava basicamente começando. A primeira mensagem é essa: façam as pazes com o tempo, porque formação médica bem feita é demorada. Não tem como você construir um arranha-céus em pouco tempo. Se você quer um prédio estruturado, você tem que ter uma quadra larga, você tem que ter fundamentos bem profundos para que esse prédio não caia. Então, o tempo, o quanto vocês imaginam que vocês vão chegar naquilo que vocês sonham, tem que ser uma coisa mais tranquila, porque as coisas elas vão acontecendo devagarinho. A outra mensagem que eu queria falar do quanto a nossa profissão é bonita e o quanto a nossa profissão está voltando a ter o valor que ela merece.
porque numa fase atual a gente estava tendo, especialmente em cirurgia plástica, a gente estava sendo extremamente invadido por diversas profissões não médicas, de uma forma vil, absurda, a gente absolutamente com as mãos amarradas, sem condições de enfrentar. A justiça brasileira é o que todo mundo sabe o que é, a gente não consegue contar com políticos para barrar algumas coisas, então a gente estava entrando numa fase onde a medicina estava quase sendo desacreditada, né? E eu acho que veio essa pandemia e nos coloca no centro de tudo, como os principais atores disso. A nossa profissão ela é feita de mãos dadas. Vocês precisam entender que vocês não vão crescer sozinhos, vocês vão ter que ter parcerias com colegas, parcerias com quem vai indicar, quem te traz o paciente é a colega gineco que te manda, é o colega psiquiatra que te encaminha a gente. É uma rede que você cria, porque senão a medicina você não consegue desenvolver. Não existe lobo solitário em medicina. A gente tem que ser uma alcateia inteira. Então, essa é a mensagem. E a outra é a respeito da formação. Não atalhem caminhos. Não atalhem caminhos. Não existe um bom médico com atalhos no caminho. Quando a gente está frente a problemas, como eu falei ali, quando a gente está frente a complicações, a gente só vai conseguir levar isso sozinho se a gente teve uma formação boa, uma residência em cirurgia geral boa, uma residência em cirurgia plástica boa, cursos, congressos, simpósios, atualização, toda hora. A gente não para de estudar. Eu achei que em algum momento eu ia dar uma relaxada no estudo, não para. Então, assim, a formação médica, ela é para a vida toda. O médico está sempre se atualizando e sempre se formando. Não economizem em formação. Se precisar fazerem sacrifícios, façam, porque isso vale a pena. Eu não tenho dúvida nenhuma que vale a pena os investimentos em formação médica. Escolha a melhor residência possível. Não faça atalhos. Não pegue o caminho mais curto, porque o caminho mais curto não leva para lugar nenhum. E os 3 A's da carreira, eu estou finalizando. Eu ouvi isso de um cirurgião lá da minha cidade, na Universidade de Passo Fundo, no último ano de medicina. Isso me marcou muito. Eu nunca esqueci do que ele falou. Que perguntaram a um cirurgião americano, que eu não lembro qual era, mas era um cirurgião muito famoso nos Estados Unidos, da parte da ortopedia, o que ele acharia que era o mais importante na carreira de um médico. Como é que você tem sucesso na carreira. E você tem que ter 3 A's. E são esses três características que começam com a letra A. Availability, amability e ability. Availability, que é disponibilidade, não adianta você ser o melhor cirurgião plástico do Rio de Janeiro se você não é encontrado, se você não está disponível, se o paciente não te acha, se o paciente não te acessa, se é difícil de falar contigo, se você não responde mensagem, se você não responde o direct hoje em dia do paciente ou de alguém, se a pessoa não chega até você, se você não está disponível, você não pode ser o melhor cirurgião do mundo, isso não vai dar em nada. Se você está disponível, mas você não é amável com o paciente, não trata bem, não tem empatia, não recebe bem, não cuida do consultório, dos detalhes para que o paciente se sinta confortável, se sinta num lugar diferenciado, se você não trata bem o familiar, se você não entende aquelas, às vezes, as queixas mais chatinhas da paciente, se você não é amável, também não adianta. Você pode ser o melhor cirurgião, que você não vai ter características de sucesso. E, obviamente, habilidade. Óbvio, é básico. Ser um bom médico é obrigação. Ser um bom médico é obrigação. Não é mérito, é obrigação. Habilidade cirúrgica você desenvolve com técnica, com tempo, com colega te ensinando, com colega... Eu tive uma grande sorte de sempre estar associado a muita gente que me ajudou muito. E eu percebo a influência disso na minha carreira, eu tento passar isso para vocês. Mas o mais importante, nessa mesma ordem, availability em primeiro lugar, amability em segundo lugar e depois ability. É mais importante você estar disponível ao paciente, depois amável com ele e depois
preocupar com a nossa parte técnica. E por último, essa mensagem que eu já falei para vocês, resiliência é a palavra do momento. Resiliência é difícil para todos nós, eu não pense que é diferente para cá, passar por essas incertezas, passar por provações de como vai ser o nosso mundo daqui para frente, a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas. Existem aprendizados, sim. Nós estamos frente, por exemplo, isso que nós estamos vivendo aqui é um aprendizado. Eu estou fazendo uma aula no Rio de Janeiro para gente do Brasil todo, colegas que estão em casa ou em algum lugar e estão investindo o seu tempo na sua formação. Isso é uma novidade que com certeza vai ficar. Isso é uma das heranças dessa fase difícil que a gente vai ter. Então, aprender com as situações. E ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas bem claras e a certeza de que tudo passa. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar. Acho que eu fui bastante longo, falei por bastante tempo. Espero ter sido claro. Vou ouvir as perguntas de vocês, vou responder todas. O que vocês gostariam que eu falasse? Eu estou sem ouvir vocês, eu só estou lendo o chat aqui. Alguma pergunta? Tá todo mundo me ouvindo? Olá? Bom, só um pouquinho. Alô? Estão me ouvindo? Perfeito, acho que agora deu certo. Doutor Jair, então a gente Sim, tem estão me ouvindo, né? 10 Tá, perguntas. pode falar. Seria, Pode falar. poderia abordar sobre indicações e cuidados para mulheres negras? Sim. Doutor Jair, tá... Tem que liberar o som. Tá ouvindo? Alô, alô, alô? Sim, tá todo mundo ouvindo. Ótimo. Então, assim, a pergunta foi sobre mulheres negras. O que nós temos na paciente com pele negra, ela tem mais tendência a fazer uma cicatriz mais espessa, embora não seja a única. Nós temos cicatrizes hipertróficas em pacientes com pele mais clara. Mas a gente não muda a técnica. O que nós mudamos é o cuidado pós-operatório com a cicatriz. Com cremes, com infiltração de corticoide, com uma plaquinha de gel, de silicone que a gente coloca em cima. A gente redobra o cuidado com a cicatriz, mas não há mudança especificamente pela pele negra.
A técnica submuscular pode usar qualquer um dos tipos de implante. Sim, mas a técnica... Não, então, deixa eu corrigir, Gabriela. Boa pergunta. A técnica submuscular eu não posso usar cônico, porque não tem lógica. Eu vou botar lá embaixo do músculo um negócio que vai achatar. Então, a técnica submuscular não é para todo tipo de implante. Ela geralmente vai ser usada para implante redondo, tá? Que é o que fica mais disfarçado. Gosto muito do submuscular. Pode fazer mais uma pergunta, Joshua. Tá, o Venâncio falou como reconhecer uma paciente que tem algum transtorno mental durante a consulta. Acho que ele se referia mais a excelente pergunta, adorei essa pergunta. Quem que perguntou? Corporal. O Venâncio. Venâncio, parabéns. Olha só, Venâncio. É bem difícil, tá? A gente aprende com a prática do dia a dia. O médico vai ficando cada ano mais safo, né? Mas algumas coisas chamam muita atenção. Eu mostro para ela alguma coisa e ela ela vê diferente do que eu vejo. Elas geralmente são exageradas, elas se acham horríveis. Eu estou me sentindo um lixo, eu preciso mudar isso demais, a minha vida depende disso, são coisas mais ou menos assim. E a outra, que às vezes, infelizmente, como é um transtorno subclínico, às vezes a gente diagnostica depois de operar. E a paciente já está com a evolução normal da cirurgia, está bonita, a prótese está linda, eu olho, eu tenho um julgamento crítico. Quando eu não acho que ficou legal, eu mesmo falo, eu mesmo sei. Mas você vê que está tudo bem e a paciente está com uma queixa completamente bizarra. E aí você começa a prestar atenção. Eu tenho uma paciente que eu interrompi os tratamentos que eu fazia de preenchimento facial nela, porque ela é uma menina linda e ela vinha sistematicamente no meu consultório para fazer mais e mais e mais e mais. Eu falei, eu observando a menina, olha, eu preciso interromper, porque a partir daqui eu vou começar a causar dano. Mas o problema desses pacientes é que eles saem de mim, eles vão em outro. E o outro, ou às vezes, demora a perceber ou não percebe. Ou também, quando ele percebe, interrompe e ela vai para outro. Então ela fica pulando de cirurgião em cirurgião. Muitas vezes tem um diagnóstico difícil. É difícil você chegar para uma paciente que veio no meu consultório e dizer assim, fulana, eu vou te mandar para o psiquiatra. É bastante sensível isso, né? Eu já tive que encaminhar, mas não é fácil. Tá, a seguinte pergunta seria da Beatriz, que pergunta quais são os critérios para diferenciar hipomastia de mamas que são apenas pequenas? Não, hipomastia são mamas pequenas. É um sinônimo. É um sinônimo. Talvez eu não tenha sido claro, Beatriz. Hipomastia mas eu acho que talvez a tua dúvida é o seguinte, quando é que eu vou considerar que a mama da mulher... Porque hipomastia não é uma patologia, é uma condição. Quando é que eu vou considerar o limite entre o normal e o não normal? É a insatisfação da paciente que dita. Quando ela está insatisfeita com o tamanho, eu vou dizer que ela tem hipomastia. Tá. A seguinte pergunta é do Gabriel, que é se hoje em dia ainda temos que realizar a troca de próteses como se tivesse um tempo válido. Ótimo, Gabriel. Excelente pergunta. Não existe um tempo hoje em dia que diga que um tempo de validade, assim, que tenha que retirar o implante. Antigamente, nós tínhamos a ideia de que 10 anos era o tempo que você tinha que retirar o implante a cada 10 anos. Os implantes vão ficando cada vez melhores, mais tecnológicos, mais elaborados e duram mais. Mas o que eu observo é que as pacientes, isso é prático, as pacientes que operam mama, alguma vez na vida vão querer reoperar. Porque elas já têm um cuidado com isso, elas já têm um perfil de cuidar da própria imagem. Então a própria paciente vem com o desejo de trocar o implante cerca de uns 20 anos depois, 15 anos depois. Mas não é obrigatório mais, não tem essa obrigatoriedade. A seguinte pergunta da Fabiana, que é o silicone redondo de perfil superior alto, é a mesma que a cônica? O silicone redondo de perfil superior alto é o mesmo que o cônico? Não. O cônico, pena eu não ter ele aqui, o cônico,
Olha só, deixa eu mostrar. Este é um perfil redondo. O cônico é como se fosse... Cadê minha imagem? Como se fosse mais assim, ó. Esse é o cônico, tá? Ele não é a mesma coisa. O perfil não quer dizer o formato. Formato é redondo, cônico, anatômico e ponto. E o perfil pode ser baixo, moderado, alto, extra alto. São coisas diferentes. Só vou fazer um anúncio, doutor Jair, porque a gente, como excedeu bastante a aula, o pessoal não está conseguindo gerar o certificado. Só para falar para vocês que se vocês preencherem o Google Docs, a gente vai gerar seus certificados e vai enviar depois por e-mail, tá? Não se preocupem por não preencher a parte do Event Tree. Mas preencham o formulário do Google Docs, por favor, para poder receber o certificado. A seguinte pergunta seria: o que evita que um implante rote ao movimento? O que evita é uma loja é o que eu fiz, o espaço que eu abri, justo. Eu não posso abrir um salão para colocar um carro dentro, entendeu? Eu tenho que colocar justinho. Então eu só disseco aquilo que é necessário. Colocou, ficou justinho, ele não vai rodar. Ótimo. A seguinte pergunta seria: o implante anatômico seria bem indicado em pacientes que têm maior proporção de mama acima do mamilo? Eu não acho. Porque olha só, o implante anatômico, eu entendi. Quando você tem uma mama que ela é maior aqui em cima do que a parte inferior. Na verdade, o anatômico, ele é mais usado em pacientes de mais idade, que tem uma queixa de... Ela não quer colo maior, mas se você tem uma mama que ela tem o polo inferior curto, ou seja, a distância da areola até o sulco menor, o implante anatômico ele vai ajudar nesse sentido. Mas não é por causa da parte superior, não. A gente só faz o diagnóstico baseado nessa distância. Tá. A seguinte pergunta seria: é recorrente a diminuição da produção de leite em mulheres que já haviam feito a mamoplastia antes da gravidez? Sim, porque aí ela tem mais cirurgia, né? Você sabe que quando a gente opera, às vezes a gente opera a terceira cirurgia, quarta cirurgia da mulher. Quando você está já na segunda, terceira cirurgia, você tem um tecido que foi todo alterado, a irrigação sanguínea foi alterada e também você pode ter, o cirurgião anterior ou você mesmo, pode ter seccionado alguns ductos. Então você pode sim, quanto mais cirurgias ter, mais difícil de amamentar. Tá. Até quanto tempo após a cirurgia a mulher ainda tem risco de desenvolver seroma? Até quanto tempo após ela tem risco de desenvolver seroma? Em toda a vida, mas isso é muito mais frequente nos primeiros, eu diria 6 meses até 1 ano. Mas pode ter seroma, nós classificamos o seroma entre precoce e tardio. Então nós temos o seroma precoce 6 meses e tardio que é depois. É mais comum até 6 meses, mas ela pode ter a vida toda. Olha só, se uma paciente me aparece com seroma, olha só, se ela me aparece, lá, ela colocou prótese há 10 anos, me aparece com seroma, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em câncer, de linfoma. Linfoma de células T associado eu tenho que aspirar esse líquido, mandar para uma citopatologia, que vai fazer pesquisa de CD30, pesquisa de ALK, e vai ver se esse líquido é possível de fazer. A gente só consegue, vou dizer assim, só encontra aquilo que a gente busca. Então a gente tem que ir atrás do diagnóstico. A seguinte pergunta seria: existe algum critério específico para optar pelo dual plane em vez do submuscular? Eu acho que é preferência do cirurgião. O submuscular completo, quem fez essa pergunta eu já tinha lido, eu achei ótima. O submuscular completo tem um problema que imagine o seguinte, eu coloco a prótese toda atrás do músculo, ela fica completamente fechada, retromuscular absoluto.
Se a mama vai passando o tempo, vai envelhecendo, vai tendo alterações de peso, a paciente vai tendo uma queda da mama, da glândula, da pele com glândula. E a prótese está aqui. O que a gente tem? Uma glândula mais baixa, uma prótese mais alta. No perfil parece uma dupla bolha. Então a gente chama double bubble, dupla bolha. O retromuscular absoluto tem esse risco. O dual plane, pelo fato de ser só um pouquinho, a parte superior ser retromuscular e a parte inferior ficar livre, o dual plane tem um descenso um pouco maior, uma coisa mais natural. Então o dual plane ela é uma técnica mais moderna, gosto bastante de fazer. Geralmente quando eu faço retromuscular é dual plane. Ah, tá. Só outro anúncio. A gente já conseguiu resolver o problema do Event Tree, então, por favor, quem puder, por favor, preencha aí o formulário no Event Tree para que seja automático a certificação. A seguinte pergunta da Beatriz, ela pergunta se diminuir o volume da prótese resolve o problema de rippling. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Ela está compartilhada? Sim. Está? Está. Tá. Qual era a pergunta? Desculpa. Que se diminuir o volume da prótese resolve o problema de rippling. Diminuir o volume da prótese melhora sim o problema do rippling, mas o problema é que geralmente quando você diminui o volume do implante, você vai ter falta, a região vai ficar com um espaço morto. Portanto, o que é o mais ideal, a recomendação principal é você botar retromuscular esse implante que vai esconder e vai tirar completamente a chance de ter rippling. O rippling só acontece subglandular. A seguinte pergunta é da Jéssica, que pergunta: quem engorda e emagrece após a mamoplastia de aumento, ocorre prejuízo na estética e no ligamento de Cooper? Muita coisa. Perfeito, ela entendeu direitinho o que acontece. É exatamente isso que você falou, você descreveu o que acontece. O ligamento de Cooper é como se fosse o ligamento que gruda a glândula na parede do peitoral. Eles são ligamentos finos, múltiplos. Aí a paciente engorda, estira o ligamento. Ele não é elástico, ele não tem elastina. Ele não volta, ele estira e fica. E aí, danou-se, entendeu? Então, esse efeito sanfona é o que mais faz ptose mamária. Ptose é queda, tá? Queda mamária. Às vezes precoce. Às vezes eu tenho um paciente que vem com 2 anos de volta e fala: olha, minha mama está caindo de novo. Mas aí nós temos que ver o contexto da paciente, né? Hábitos de vida, biotipo, questão ponderal, mas o peso interfere demais. Peso em cirurgia plástica é crucial. A seguinte pergunta seria: a cirurgia via umbilical não existe mais? Cara, isso era muito do Dr. Ray, né, que ele fazia. Cara, a primeira coisa que falar sobre esse Dr. Ray, é uma bizarrice que a gente tem. Porque popularizou na televisão, né? Mas essa via umbilical é o caminho mais difícil para chegar na mama. Você não consegue, geralmente é feito quando a pessoa vai fazer uma abdominoplastia e coloca. Tem cirurgiões que descrevem, mas não tem por que você fazer um descolamento tão grande. E aí o porém do implante umbilical, via umbilical, é que ele é sempre salino, porque ele vai colocar o quê? Ele coloca a cápsula de silicone liso, através do umbigo, e depois injeta a solução salina. Por último. E aí vai enchendo, vai inflando, como se fosse uma bombinha de inflar. Então, assim, isso popularizou naquela época lá atrás, quando começou a ter esse caricato aí, esse ator aí, começou a divulgar e parecia ser uma técnica que não deixa cicatriz, fica bonito, mas não é a realidade. Tá, tem outra pergunta aqui que fala: a dor nas costas após uma cirurgia mamária é comum devido ao peso que não existia antes? Não o peso, e o que fazer para evitar? É a contratura da paciente. É a posição na cama, é a contratura, é a paciente. Tem gente que opera e fica morrendo de medo, fica assim travada.
Eu peço para as minhas fisioterapeutas fazerem muito trabalho com a paciente, não só trabalho na mama, mas um trabalho de reabilitação, liberar a musculatura da região cervical, corrigir a postura, porque a paciente fica um pouco encurvada. E ela fica ali tensionada, ela dorme o tempo inteiro, ela tem que dormir em posição deitada, barriga para cima, não pode no início deitar de lado, e é por isso que ela tem dor nas costas, mas não é por causa do peso. Tá. Em um caso de se estar fazendo abertura da loja para implante e se avista estruturas como características malignas, qual é a conduta? Interrompe a cirurgia no sentido estético, resseca essa... Eu acho que a pergunta, eu acho que está querendo dizer se eu encontro um nódulo mamário. Os nódulos não ficam no plano que eu estou dissecando, os nódulos ficam na glândula mais acima. Então, geralmente isso não é comum, mas se eu estou frente a uma estrutura, por exemplo, que nem aquela foto que eu mostrei do linfoma, eu tenho que ressecar essa peça, mandar para a patologia e não colocar o implante. Aí interrompe a cirurgia nesse sentido. Mas isso é incomum. O nódulo que a gente acha eventualmente é difícil de localizar. Eu não faço a ressecção, eu faço sempre associado à mastologia. Tem uma equipe de mastologia junto. Uhum. Tá, tem aqui, como lidar com a frustração de um paciente diante de resultados insatisfatórios para ele ou ela? Pergunta bonita. Pergunta bem bonita. Cara, eu sou muito... Isso acontece. E quando, vou ser bem honesto, quando o paciente chega para cá e fica infeliz, eu fico infeliz. Eu fico triste também. Porque a gente quer o máximo, a gente quer que todo paciente saia mega feliz. A gente lida com beleza, com bem-estar, com autoestima, com coisa bonita para cima. É o mais bonito da plástica. Quando a gente chega numa paciente que ela não está feliz, primeiro a gente tem que ser... É a minha conduta pessoal. Isso não é uma regra, não estou dizendo que tem que ser assim. Eu sou muito honesto com a paciente daquilo que foi feito. Olha, uma coisa que é fundamental em cirurgia plástica é fotografia. As pacientes esquecem o que eram. Eu tenho que mostrar o que ela é. Eu tenho aqui do lado, a tela aqui do lado e mostro para ela o antes e o depois. Como que você era, como você está agora. E eu comparo, eu mostro aqui, tá vendo aqui, tá. Se ainda assim ela não está satisfeita, ou estou frente àquela paciente que talvez tenha algum transtorno de dismorfismo corporal, mas aquela que realmente está infeliz, a gente tem que sugerir reoperação. Muitas vezes eu falo assim, fulana, eu estou vendo que você não está feliz com a situação, eu acho que isso pode ser corrigido, vamos fazer assim, vamos conduzir dessa forma, não cobra honorários por isso, nem a equipe cobra. Geralmente a parte hospitalar, isso já tem contrato, já tem termo de consentimento, a parte hospitalar ela paga, e a gente faz a cirurgia novamente, retoca, revisa, e isso acontece em toda a prática médica, faz parte. Mas é uma pergunta excelente. Tá. A seguinte pergunta seria, a partir de qual idade o senhor recomenda a cirurgia? Mama, eu acho que a mulher tem que ter a mama formada e a psicologia formada. Ela tem que estar preparada para enfrentar a cirurgia. Eu digo que 15 anos ela não tem a mama toda formada. Eu esperaria até os 17, talvez. 17, 16, 17. 16 anos já tem uma... Mas é muito individual. Se sempre chegou uma menina aqui para fazer uma orelha de abano, de 13 anos, uma mulher. Eu olhei 13 anos e fiquei impressionado. Então é muito individual, né? E as nossas gerações estão cada vez amadurecendo, inclusive hormonalmente mais cedo, né? Mas assim, 15 anos, 16 anos eu faria com mais tranquilidade. Uhum. A seguinte pergunta é, existe algum tipo de diferença nos implantes das mulheres trans? Não, são os mesmos. As cirurgias de transexualização, elas são super elaboradas. Elas não é um processo assim, chega aqui, vem aqui, opera. Não, tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, tem que ter um laudo comprovando que aquele caso está sendo bem conduzido.
Geralmente são as pessoas que se especializam nisso, fazem só isso. A cirurgia de mama não é a mais difícil, né? Em primeiro lugar, às vezes você tem que colocar, antes da mama, da prótese, colocar um expansor. Expansor é uma prótese vazia, uma cápsula vazia, que tem um orifício não, tem um dreno que você injeta soro, solução fisiológica, e ele vai aumentando. Então você faz de 4 em 4 dias, de 10 em 10 dias, você faz uma sessão de 10 em 10. Você faz uma sessão de aumento de expansão. E você vai ganhando o tecido, a pele vai aumentando. E depois você coloca o implante. Então, a cirurgia de mama no transexual, ela é a mesma prótese, mas a cirurgia é bastante diferente. A seguinte pergunta seria: a contratura capsular pode voltar mesmo com a troca de implante e com todos os cuidados para evitar que ela aconteça? Pior que pode. Pior que pode, é um saco isso. Pode. Pode sim. Toda cirurgia nova pode ter contratura. Não tem. Todo implante pode ter contratura. Você pode trocar o plano e ainda assim ter. Alguns pacientes têm, eu acho, a minha visão é eles têm uma resposta inflamatória exacerbada, exagerada. E aí fazem uma fibrose muito intensa. É o mesmo princípio da cicatriz hipertrófica, que cicatriza demais. Tem algum freio que esse paciente não tem no sistema da cicatrização. É a mesma coisa que a gente vê alguns pacientes que têm uma resposta inflamatória exagerada por Covid, né? Tem gente que tem um Covid simples, tem gente que tem muitos pacientes morrem pela resposta inflamatória que desenvolvem. Uhum. A seguinte pergunta seria: num caso de amastia, na qual uma das glândulas possui um tamanho normal, é possível reconstruir somente uma igualando com a outra parecidamente normal, ou o procedimento tem que ser feito nos dois seios? É bilateral. É bilateral. É bilateral, sabe por quê? O que vai mudar é a consistência. Não pode ter um implante de um lado e não ter do outro. Aí fica uma mama dura e outra mole, e isso dá um aspecto, a paciente se sente mal. Então, visual é uma coisa, mas tem o toque, tem a intimidade, tem a vida íntima, tem a vida sexual. A gente tem que pensar em tudo. E a minha opinião é de fazer as duas. Faz a maior daquele lado que tinha a mastia, e do outro lado coloca uma coisa para ficar mais próximo do simétrico. Uhum. O que fazer para evitar ou tratar um surgimento de queloide? O queloide, eu já começo a ver o paciente no pré-cirurgia. Eu peço para ver todas as cicatrizes que ele tem, se ele tiver. Eu já identifico alguém que tem uma cicatriz ruim, eu já começo a pensar que eu tenho que tomar um cuidado diferente. Quando é um paciente que tem uma história de queloide, ou paciente com pele negra, ou índios, indígenas, que descendentes de indígenas têm mais tendência, a gente faz infiltração de triancinolona, é um corticoide que a gente dilui bem, é um corticoide potente que cessa aquele processo inflamatório na região que a gente infiltrou. Basicamente eu vou fazendo sessões disso. Não dá para fazer demais porque fica hipocromia, fica uma cor estranha, mas tem que fazer tratamento. Uhum. Qual a taxa de mortalidade intraoperatória de mamoplastia e complicações anestésicas? A taxa eu não sei, mas é uma coisa muito infrequente, não é uma cirurgia perigosa. As cirurgias mais perigosas na plástica são a lipoaspiração, a enxertia glútea, aquele Brazilian butt que é butt lift, que é uma técnica que se popularizou nos Estados Unidos com o nome de brasileiros, que é a injeção de gordura intramuscular. Porque os vasos da região pélvica são muito calibrosos e você tem muita chance de fazer uma embolia gordurosa e aí esse paciente morre, ou morre no decúbito, quando você vira de barriga para frente. Então, assim, lipoaspiração, lipoenxertia, abdominoplastia, cirurgias combinadas, muita cirurgia de 8 horas, cirurgia de 7 horas, são cirurgias que aumentam a chance de trombose, aumentam a chance de discrasia sanguínea,
E é por isso que você tem um risco aumentado. Em mama, honestamente, é muito seguro. É muito seguro. Eu acho que a taxa de mortalidade vai ser muito próxima de zero. Tá? Mas, provavelmente, quando tem a mortalidade, eu acho que as causas não são pela mama, mas são por complicações anestéticas, anafilaxias, parada cardiorrespiratória por causa cardiológica. Entendeu? Não é perigoso, mas é uma coisa que a gente sempre pensa. A gente tem que sempre sair na frente. Uhum. Qual que é contraindicações para fazer a cirurgia de prótese mamária? Contraindicações, vamos pensar. Idade muito precoce. Não vejo infecção no local da região, infecção no sítio. Não tem muita contraindicação. Não tem. Se você tem a necessidade, o diagnóstico, ele não tem problema. Mas assim, a região tem que estar limpa, sem infecção, o tecido bom, e não pode ser muito cedo. Uhum. E a última pergunta seria qual que é a função do uso da matriz dérmica celular e como você a usa na sua prática, ou se você a usa, recomenda? Eu não tenho, eu não pratico, eu não trabalho muito com reconstrução mamária. A matriz dérmica extracelular, ela substitui a derme. Ela faz, por exemplo, numa região onde está faltando tecido, você coloca ela, é uma lâmina, é bastante caro, é uma coisa bem elaborada, é de colágeno bovino, é uma estrutura que se incorpora ao colágeno da região. Mas é usada, por exemplo, quando você tem uma reconstrução mamária que vai fazer, você coloca a matriz na parte inferior e recobre o implante para ela fazer como se fosse a derme da pele e você depois coloca o retalho em cima de pele ou o grande dorsal ou algum outro retalho. A matriz dérmica é um dos usos que nós temos. É uma coisa bastante elaborada, mas na prática da cirurgia estética ela não entra, porque ela não tem espaço. Perfeito, então acho que respondimos todas as perguntas. A gente agradece bastante o seu tempo e Obrigado. agradecemos muito por ter dado essa aula tão esclarecedora. A gente só quer falar que qualquer das aulas antigas vocês podem ver no YouTube. E obrigado a todos pela participação. E boa noite para todos. Fiquem em casa e se cuidem. Posso só dar uma palavrinha? Claro. Posso falar só rapidinho? Te agradecer, né? Eu não te conheço, mas você foi a pessoa que me fez todo o link, né? Eu já vi que você é bem proativo, proatividade. Tem aspecto de liderança, parabéns por isso. Obviamente tem outros colegas seus que estão por trás disso. Parabéns pelas ligas. Sigam no caminho das ligas, elas são excelentes, são incubadoras de cirurgiões plásticos. Daí vão sair cirurgiões plásticos daqui a uns anos, né? E obrigado pela oportunidade, eu acho que eu deixei meus contatos ali, se quiserem entrar em contato, seguir, Instagram, rede social, para a gente conversar. Eu me sinto lisonjeado, né, por ser lembrado, e uma grande oportunidade de falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre mamoplastia. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tudo de bom. Tchau. Valeu.